A graça e a paz, eu gostaria de compartilhar com você o texto de Apocalipse, capítulo de número 20, os versículos de 11 a 15, que fala sobre o juízo de Deus. O que a Bíblia diz sobre o juízo final? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que ninguém escapará do juízo de Deus. Os versículos de 11 a 12 diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ninguém escapa do juízo de Deus. Nós ficamos indignados diante da impunidade que existe no nosso meio, nas justiças dos homens, mas na justiça de Deus. Todos um dia terão que prestar contas. Eis aqui o versículo de número 11, que diante desse trono, aquele que nele se assenta, que é Deus, fugiram a terra e o céu, mas não tiveram como fugir da presença de Deus. Porque a única maneira de você fugir de Deus é correr para Deus. É impossível fugir da presença de Deus. A única maneira de escapar do juízo de Deus é correr para o próprio Deus e pedir o perdão dos seus pecados e receber assim a salvação que só Ele pode dar. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina sobre o juízo final, que todos serão julgados de acordo com as suas obras. Olha o versículo 12 e 13 que diz: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. As nossas obras não podem nos salvar, mas as nossas obras, elas podem nos condenar. Porque a única obra que traz salvação é a obra de Jesus Cristo na cruz, para pagar ali os nossos pecados. A Bíblia diz que, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém venha se gabar diante de Deus. As nossas obras não nos salvam, porque precisam ser perfeitas diante de Deus. E o único que fez uma obra perfeita diante de Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Nós somos pecadores, por isso as nossas obras estão manchadas com o pecado. Bom, se as obras não salvam, então para que fazermos boas obras? Bom, as boas obras que o cristão faz, ele faz não para alcançar a salvação, mas porque ele já foi salvo. Então ele vai praticar boas obras para agradar a Deus, para ser fiel ao Senhor e cumprir a vontade de Deus, mas não para alcançar a sua salvação através das obras, porque somente pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. As obras servem para o nosso galardão, que Deus dará a cada um segundo a sua vontade, mas não para a nossa salvação. Segundo lugar, então, no juízo final, todos serão julgados de acordo com as suas obras. E terceiro lugar, no juízo final, a palavra de Deus nos ensina que quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Diz a palavra de Deus, versículos 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Vamos saber se o meu nome está escrito no livro da vida. É simples. Veja se você já experimentou a conversão. Eu não estou perguntando se você é um religioso. Eu estou perguntando se você é convertido a Cristo. Eu não estou perguntando se você frequenta uma igreja.
Eu estou perguntando se você é convertido a Cristo. Eu não estou perguntando se você crê em Deus. Eu estou perguntando se você se arrependeu de seus pecados e creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí o seu nome está escrito no livro da vida. E aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida não serão lançados no lago de fogo, ou seja, não vão experimentar a segunda morte. Porque a primeira morte é a morte física, mas a segunda morte é a morte eterna, é o inferno, é a condenação eterna. Então, que você possa meditar nisso, porque a nossa vida é breve e nada existe mais importante na vida do ser humano do que, de fato, ter o seu nome escrito no livro da vida. Busque a Deus agora em oração, clame pelo perdão de seus pecados e creia que Jesus Cristo lá na cruz pagou todos os seus pecados para que você pudesse ser salvo. A palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Busque a Deus e agora mesmo, porque não existe nada mais precioso e maravilhoso na vida de um ser humano do que receber o perdão de Deus, a comunhão com Deus, a vida eterna e ter o seu nome escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe e um grande abraço, em nome de Jesus.